Em alguns instantes, nós iremos iniciar o nosso culto. Eu quero convidá-lo a não apenas assistir, mas usar desse momento para você oferecer um culto ao Senhor. Esse é o momento onde semanalmente a igreja toda está reunida neste espaço de tempo para juntos louvarmos ao Senhor, ouvirmos uma porção da sua palavra. Use agora um momento para você, em oração, preparar o seu coração, o ambiente ao seu redor. Não deixe que nada distraia o seu foco para ouvir o Senhor e louvar juntos o seu santo nome. Já já vamos começar o culto com louvor. Você pode participar junto conosco. Nesse mês de setembro, a Igreja Batista do Cambuí completa 90 anos de vida, 90 anos de história de pregação do Evangelho. E nós vamos celebrar essa data tão importante. Sábado, dia 5 de setembro, às 19h30, domingo, às 9 horas da manhã e às 19 horas, serão as nossas celebrações. O tema deste ano é Eu Amo Minha Igreja. Não só nesse final de semana, mas também durante todo o mês de setembro, vamos aprender como podemos demonstrar amor a essa querida igreja. Portanto, reserve essa data. Sábado, 5 de setembro, 19h30, domingo, dia 6 de setembro, às 9h19, para juntos celebrarmos os 90 anos da nossa querida igreja. Sejam cheios nossos lares de alegria e canção, que este povo a ti se entregue em clamor e oração. Das montanhas para os vales, ergueremos nossa voz.
príncipes verão o teu poder, da tua glória, Deus, o mundo todo saberá. Resplandecente estrela que traz o amanhã e faz os povos declararem: Jesus, tu és Senhor. Reis e príncipes verão o teu poder, da tua glória, Deus, o mundo todo saberá. Resplandecente estrela que traz o amanhã e faz os povos declararem: Jesus, tu és Senhor. Somos o teu povo a quem tu chamas de Israel, povo que conhece tua glória e grandeza. És o que governas, és o Rei, és o Senhor. És o que governas, és o Rei, és o Senhor. Reis e príncipes verão o teu poder, da sua glória, Deus, o mundo todo saberá. Resplandecente estrela que traz o amanhã e faz os povos declararem: Jesus, tu és Senhor. Somos o teu povo a quem tu chamas de Israel, povo que conhece tua glória e grandeza. És o que governas, és o Rei, és o Senhor. És o que governas, és o Rei, és o Senhor. És o que governas, és o Rei, és o Senhor. És o que governas, és o Rei, és o Senhor. Quero dar as boas-vindas a todos nessa noite de domingo e dizer como é um privilégio nós podermos receber a cada um. Você poderia talvez estar em outro lugar, em outra atividade, mas decidiu estar aqui conosco. Que Deus comunique diretamente ao seu coração aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 13. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Vamos orar. Ó Pai, nesta noite, com alegria nós estamos na sua presença. Começamos entoando louvores ao teu nome e damos sequência agora ouvindo essa pequena porção da sua palavra. Que possamos ser sal e luz hoje, esta semana e sempre. Continue, Senhor, a falar aos nossos corações ao longo desse culto e te daremos toda honra e louvor em nome de Jesus. Amém. Olá, meus irmãos amados da Igreja Batista do Cambuí. Aqui quem fala é o Zinho, carinhosamente assim chamado. E eu espero encontrar cada um de vocês bem. Sei que os dias não têm sido tão fáceis,
mas o Senhor tem sido bom para conosco. Eu quero compartilhar com vocês algumas informações importantes do que nós temos feito durante esse tempo de pandemia, não é? Mesmo em meio a essa loucura, Deus tem promovido algumas ações e nós temos participado delas, tanto na igreja local, quanto em missões e quanto também no seminário. Quanto à igreja local, a nossa amada igreja, Deus me deu a honra de, neste ano, estar trabalhando junto à nossa igreja. Trabalhando com os jovens, trabalhando com os adolescentes. E eu sou muito grato a Deus porque a gente tem desenvolvido algumas atividades e Deus tem gerado alguns frutos. Então, é motivo de alegria, são grandes os desafios, não é? Mas nós cremos que nós vamos avançar, nós vamos progredir aqui na nossa igreja local, com a nossa nova geração e em qualquer lugar que o Senhor nos mandar trabalhar junto a esta igreja. Também quero falar com você sobre missões. Nós temos apoiado, não é, alguns trabalhos missionários e principalmente com os muçulmanos, como agência parceira de Belo Horizonte, a M3, Missão Mundo Muçulmano, treinando a igreja, as igrejas, para que elas possam evangelizar os muçulmanos, tanto no Brasil quanto fora. E também quero compartilhar com os irmãos o desafio do seminário. Eu estou no meu último ano, graças a Deus, no último semestre, e eu creio que o Senhor tem sido bom, vocês têm participado comigo nisso, me sustentando, e eu sou grato a Deus. Peço as orações dos irmãos para cada área que eu disse aqui, que os irmãos possam nos fortalecer, toda a equipe e também os nossos próximos passos que nós iremos dar. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus, amém. É uma alegria nós podemos investir nos nossos seminaristas. Acabamos de ver uma pequena parcela daquilo que faz o Zinho, nosso seminarista, terminando o seu curso aqui na Faculdade Teológica aqui de Campinas. Nós temos investido também na vida de outros vocacionados, o Pedro Marque, o Eric Solera, ambos estão fazendo curso no seminário Martin Busser, que fica ali em São José dos Campos, algumas vezes presenciais, mas muito ensino à distância. Que Deus continue a abençoar essas vidas na sua caminhada, no seu preparo para a sua chamada ministerial. As nossas ofertas ajudam a sustentar esses seminaristas, os nossos vocacionados, bem como também todo um quadro de missionários que nós mantemos. São mais de 20 famílias e unidades de missionários ao redor do mundo. E tudo que nós contribuímos tem sido usado para ajudar na manutenção destes, bem como também todos os trabalhos de projetos da nossa igreja. Continue a ofertar ao Senhor, que Deus continuará a abençoar a sua vida. Ageu, capítulo 2, versículo 8, nos lembra que toda a prata e ouro pertence ao Senhor, não pertence a nós, mas Deus tem confiado nas nossas mãos uma pequena parte para que nós possamos dali tirar e ofertar de volta a Ele. Isso agrada ao Senhor, traz alegria aos nossos corações e faz com que a obra do Senhor cresça ao redor do mundo. Use esse momento para você fazer as suas contribuições e que Deus abençoe a sua vida. Curve sua cabeça e vamos agradecer. Pai, como é bom nós termos esse momento para poder contribuir de volta ao Teu reino. Obrigado, Senhor, por cada contribuinte, por cada oferta. E nós colocamos, Senhor, nas Tuas mãos para que use esses recursos para engrandecer o Teu nome, para sustentar os Teus obreiros e para fazer, Pai, com que a Tua obra cresça nos nossos corações, por meio dessa igreja e ao redor do mundo na vida dos nossos missionários. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.
amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, e em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações, vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A Jesus Cristo contarei tudo que haja em meu peito a me perturbar, os meus problemas, meus sofrimentos, só Ele pode suavizar. A Jesus Cristo, meu mestre amado, narrarei sempre
te convido a esse momento a curvar sua cabeça comigo e vamos buscar juntos o Senhor. Pai Santo, nós estamos daqui diante do teu altar, prontos agora para ouvir a sua palavra que será ministrada aos nossos corações em instantes pelo pastor Elias. Use desse momento, Senhor, para nos encher da tua palavra. Mostre-nos, Senhor, quais são as verdades que cada um de nós precisamos enxergar e devemos incorporar nas nossas vidas. Faça, Pai, com que a tua vontade seja feita na nossa mente, no nosso coração, a partir dessa palavra que estará chegando a nós. Para que nós sejamos, Senhor, continuamente transformados à luz do teu evangelho, que nós nos tornemos ainda mais os seus seguidores firmes e fiéis, e que a nossa vida possa espelhar de uma maneira fidedigna a verdade e a beleza da sua palavra e a majestade da sua santidade. Usa tudo isso, Senhor, nesse momento nas nossas vidas. Nos curvamos ante os teus pés, esperando ouvir da sua boca aquilo que tem reservado para nós. E por isso nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Esta é a nova série de mensagens de domingo à noite, o novo normal, desafios e oportunidades de um novo tempo. Nós estamos conversando aqui sobre como o enfrentamento da Covid-19 mudou, afetou drasticamente o mundo e particularmente as nossas vidas. Só pensando aqui em algumas áreas. Por exemplo, na área do trabalho, popularizou-se o chamado home office. Muitas pessoas estão agora trabalhando de suas casas. Mudou também a rotina das crianças. Elas já não estão indo à escola, estão tendo aulas aí online. Mudou também as relações interpessoais. Nós temos evitado nesse tempo agora o aperto de mão, o abraço, o beijo. Estamos mantendo aquele distanciamento social pedido pelas autoridades. Nós também, na área do consumo, das compras, o e-commerce, agora popularizou-se também e aumentou grandemente as compras pela internet. A nossa mobilidade foi afetada, o nosso direito, a nossa liberdade de ir e vir. Agora nós estamos também com restrições quanto a idas a restaurantes, ida ao cinema, ao teatro, fazermos viagens e, logicamente, pouco a pouco, essas restrições têm sido flexibilizadas. E, inclusive, na área da igreja. A igreja também, por muito tempo aí, que estava acostumada a só se reunir presencialmente, precisou aprender agora a se reunir, tendo os encontros aí com a tecnologia, os encontros não presenciais, os encontros virtuais, os seus cultos e as outras reuniões também. Em tantas outras áreas, isso tem acontecido. Mas eu quero hoje introduzir o tema do O Novo Normal de hoje à noite, contando uma história bíblica. Há algumas histórias bíblicas que elas passam assim muitas vezes despercebidas. E talvez você nem se lembre que ela está lá. Eu quero contar um pouquinho a história de um jovem chamado Eutico. A Bíblia nos diz, no livro de Atos, que Paulo estava na sua terceira viagem missionária. E uma das cidades que ele visitou foi a cidade de Troade, atual Turquia, uma cidade na atual Turquia. Lá em Troade, e Paulo tinha pouco tempo, ele tinha que fazer essa viagem, tinha que confirmar a fé dos discípulos, ensiná-los. A Bíblia diz que Paulo se reuniu com os cristãos em Troade e ele pregou e foi pregando, esqueceu do horário, pregou até meia-noite. Diz a Bíblia que um jovem chamado Eutico estava assentado aí numa janela, e ele estava aí no terceiro andar, ele sentado numa janela. Paulo, diz a Bíblia, prolongou o seu sermão, esqueceu do horário, o jovem pegou no sono, caiu e morreu. O fato é que a história termina bem. Paulo vai lá, abraça o jovem e o jovem é ressuscitado e a igreja se alegra com isso. Mas é uma história interessante porque fala
de que algumas vezes o sono, nós não conseguimos evitar o sono. A história, como disse, terminou bem, mas tenho certeza que esse incidente marcou a vida de Eutico. E eu acho interessante o texto, que depois que Eutico foi ressuscitado, diz a Bíblia, no capítulo 20 de Atos, versículo 11, em seguida subiu e tendo partido, isso falando de Paulo, e comido o pão, ainda lhes falou muito tempo, até o raiar do dia. Então partiu. Então vejam só, Eutico pegou no sono, por volta da meia-noite, caiu, mas Paulo, depois que o ressuscitou, usado por Deus, voltou, continuou pregando até o raiar do dia. Eu imagino o seguinte, que Eutico assistiu aquela última parte do sermão, sem cochilar, sem pegar no sono. Ao mesmo tempo, eu fico imaginando Quimico. Eutico só aparece nesse texto bíblico. E a única coisa que nós sabemos a respeito de Eutico é que ele dormiu durante um sermão de Paulo, caiu do terceiro andar e morreu, e depois foi ressuscitado. Eu fico imaginando, ele era um jovem, diz a Bíblia. É bem provável que a cada semana, quando ele ia ali para aquele encontro com os irmãos da cidade de Troade, os cristãos, ele já tenha ficado marcado, e os seus amigos brincavam com ele, dizendo, olha, Eutico, não vai dormir, olha o que aconteceu na semana tal. Então, é bem provável que ele tenha sido assim, alvo de muita gozação, de brincadeiras dos seus amigos. Ele era um jovem, e os jovens brincam entre eles sobre esses assuntos. Mas esse é um texto que ilustra a questão do sono. E o sono em si, o sono físico, que é esta diminuição da atividade sensorial, da atividade cerebral, em que o organismo recupera-se da fadiga, é uma bênção de Deus. É um período de repouso, sono, um período de repouso para o corpo e para a mente. O organismo se recupera fisicamente durante o sono. O sono é essencial para a saúde, porque é durante o sono que o organismo se recupera do desgaste físico e mental. E ainda durante o sono, o nosso corpo, completa tarefas essenciais para o bom funcionamento do nosso corpo. Eu diria para você, sono na hora certa, o sono físico, ele é essencial. Mas é verdade também que mesmo o sono físico, em alguns momentos, ele não é recomendado. Por exemplo, sono ao volante. Muitas pessoas sentem muito sono ao dirigir em certos momentos do dia ou da noite. O sono ao volante, dizem as pesquisas, é tão perigoso como o álcool. Então, pessoas que ingerem álcool sofrem, assim como alguém que sente sono, perdem os reflexos. O sono ao volante já é a segunda maior causa de acidentes nas rodovias brasileiras, e é também muito perigoso para a vida das pessoas. Mortes e acidentes por causa do sono. Também, queridos, o sono durante o período de trabalho causam os acidentes de trabalho. Muitas pessoas sofrem no trabalho, por exemplo, com uma noite mal dormida, cansaço, fadiga, e isso leva a acidentes. Ou alguém que troca o dia pela noite, tem que trabalhar à noite e não se adapta, está mais sujeito aos acidentes de trabalho. Nesta série, O Novo Normal, nós temos aprendido que nesse tempo de quarentena, nós devemos nos preparar para aquilo que chamamos de o novo normal. E a semana passada eu usei uma frase aqui, uma frase do Andy Stanley, que diz que a dor sem ganho é uma pena, a dor sem ganho é um desperdício para todos nós. E eu fico imaginando, nós estamos vivendo agora nesse período ainda de quarentena, sendo flexibilizado, mas enfrentamos ainda esses efeitos. Não faz sentido passar por tudo isso e não sair melhor. Não faz sentido enfrentar todas essas limitações, todas essas restrições e até o sofrimento que acompanham
os sofrimentos que acompanham essas restrições e não aprender com isso, e não crescer com isso. Infelizmente, creio eu, que muitas pessoas vão passar por isso e não vão adquirir os ganhos que são tão importantes. Ganhos na nossa vida. Eu espero que nessa quarentena nós tenhamos ganhos nas áreas relacionais, financeira, também de negócios, de profissão, de planos, que todas as áreas da nossa vida, todas elas, nós possamos aprender. Relacionamento, finanças, planos, profissão, negócios e tantas outras áreas, a área espiritual, e temos ganhos positivos. Por isso, essa série O Novo Normal tem como objetivo convidar você para uma reflexão, para um aquecimento, para o novo normal, para quando a vida voltar à normalidade, mas que será uma nova normalidade. Infelizmente, como disse, a maioria das pessoas vai entrar no novo normal sem ter aprendido as lições. E com agravante, elas vão tentar viver como viviam, num novo normal. Só que aquele normal que elas esperam não existe mais. E aí elas vão sofrer muito mais e, se não mudarem, não serão pessoas melhores, mas serão pessoas piores. Imagine, por exemplo, alguém que vivia confiando no dinheiro, apegado ao dinheiro, e que teve agora, viu seus lucros diminuírem nesse tempo. O que vai acontecer quando a vida voltar a essa normalidade ou nova normalidade? Se ele não aprendeu a lição de que o dinheiro tem o seu lugar, não pode estar no centro da minha vida, nem no meu coração, as pessoas vão tentar recuperar o dinheiro perdido. Imagina alguém que é workaholic, quando voltaram à nova normalidade, ele vai se tornar ainda alguém mais workaholic. Imagine alguém que era rancoroso ou murmurador, ingrato. Essas coisas vão piorar, a não ser que nós aprendamos com as situações. Por isso, é muito sábio, e é meu desafio e convite a você, que nós possamos pensar no que temos aprendido durante essa quarentena. Perguntar o que é que eu decidi abandonar. O que é que eu decidi, porque eu aprendi, e decidi incorporar como aprendizado. O que é que eu pensava que tinha muito valor, mas descobri que não, e eu não vou cair de novo nessa armadilha de confiar e dar valor àquilo que não tem valor. O que eu aprendi a valorizar que eu não valorizava tanto. São perguntas importantíssimas para sermos melhores pessoas, melhores cristãos no novo normal. Então hoje eu quero convidar você, mais uma vez, a pensar sobre ser melhor espiritualmente. Eu poderia falar sobre tantas outras áreas, e eu espero sim, isso vai nos ajudar. Eu quero compartilhar essa verdade hoje, porque ela é a base de tudo. Nós podemos ser melhores relacionalmente, financeiramente, podemos ser melhores na área profissionalmente, podemos ser melhores na área dos planos, mas nós precisamos ser melhores espiritualmente. E aí é que eu quero falar sobre o perigo de um outro tipo de sono. Não o sono que pegou, Eutico, o sono espiritual. A Bíblia fala bastante de sono, mas não no sentido positivo, de sono físico, sono que é bênção de Deus. Ela fala do sono perigoso, que é o sono espiritual. A Bíblia fala que deveríamos estar acordados, mas estamos muitas vezes dormindo. E assim como em nossa vida física, dormir em alguns momentos é muito perigoso dormir na vida espiritual. A Bíblia alerta para o perigo do sono espiritual. A Bíblia fala de alguns personagens que foram tomados até por sono físico, mas que era resultado de um sono espiritual. Nós lembramos da história de Jonas. Deus o manda pregar em Nínive. Ele desobedece a Deus. Ele não vai para Nínive. Ele compra uma passagem de um navio que vai para Társis. Deus manda um grande vento, uma grande tempestade. Os marinheiros estão com medo. O barco está para afundar, o navio está para afundar. Diz a Bíblia que eles lutavam, jogavam cargas ali no mar. Mas diz a Bíblia que lá no porão, Jonas estava dormindo profundamente.
É o sono, meus irmãos, da insensibilidade. Jonas dormia o sono da falta de desejo de obedecer ao Senhor. Jonas dormia um sono, estava vivendo uma vida espiritual insensível. Jonas estava vivendo o sono da não preocupação com os não salvos. Eu me lembro também do sono que acometeu os discípulos lá no Monte da Transfiguração. Jesus leva Pedro, Tiago e João a um alto monte, lá ele revela a sua glória, diz a Bíblia que o seu rosto, o seu corpo se transfigurou, ou seja, foi transformado, houve uma mudança ali naquele momento, mas o que acontece? Diz a Bíblia que eles perderam grande parte daquela experiência. É bem provável que acordaram no final da experiência e não viram a glória de Jesus como poderiam ter visto. É o sono da insensibilidade espiritual. É o sono da falta de percepção da profundidade do momento, da beleza do momento. Perderam o melhor daquele culto, daquela experiência com Deus, os discípulos. Nós temos também, você se lembra, o sono dos discípulos no jardim do Getsêmani. Jesus, precisando da companhia deles, os convida ali para orar com eles, orar por ele, interceder por ele. Ele está prestes a ser preso, julgado e morto. Diz a Bíblia que eles dormiram. Então ali, queridos, eles também, naquele sono, mostraram falta de simpatia, de empatia pelas dores de Jesus, e mais ainda, o sono da não percepção da profundidade daquele momento, do que Deus estava fazendo por meio de Jesus, das implicações espirituais. Então a Bíblia fala, aqui são apenas alguns exemplos, do perigo do sono espiritual. E queridos, quando eu olho para a igreja evangélica brasileira, e eu espero que esse tempo de quarentena nos ajude a ver isso, o que caracteriza a igreja evangélica brasileira hoje é sono espiritual. Sono espiritual acometeu os crentes. Os crentes não estão vivendo acordados espiritualmente. Estamos vivendo. Hoje eu tenho orado e quero compartilhar com você essa minha oração. Eu tenho orado por um novo normal. Um novo normal que é marcado não pelo sono espiritual, mas por um despertamento espiritual. Nós não devemos, aliás, algumas coisas daquele antigo normal, nós devemos pedir a Deus que nós abandonemos, que não sejamos mais marcados por alguma das marcas. Uma delas é a falta de compromisso, a falta de percepção, a falta de busca ao Senhor, sono espiritual, como estamos vivendo displicentemente. E que essa quarentena nos ajude, nos acorde, produza em nós um avivamento ou um despertamento espiritual. Eu oro para que o novo normal seja marcado por despertamento, por consciência e não por sono espiritual, não por sonolência espiritual. E a Bíblia nos fala, a Bíblia nos exorta, nos desafia a vivermos uma vida desperta, uma vida consciente da presença de Deus e pronta para fazer a vontade dEle. A Bíblia diz, capítulo 13 de Marcos 13, tende cuidado, vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Então, a Bíblia fala sobre isso e diz assim, olha, portanto vigiai, pois não sabeis quando o Senhor da casa chegará, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que se chegar de repente não vos ache dormindo, o que vos digo a todos, vigiai. Então aquelas parábolas, queridos, que falam da volta de Cristo, ele diz para estarmos vigiando, estarmos atentos, nós não sabemos a hora. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 6, Paulo diz, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Queridos, eu quero hoje usar 2 textos das Escrituras Sagradas que falam de maneira direta, porém sucinta, desse chamado de Deus para vivermos vidas despertas, acordados espiritualmente, vigilantes espiritualmente, que estejamos não marcados pelo sono espiritual, mas pelo despertamento espiritual. Romanos 13, 11 a 14 e Efésios 5, também de 11 a 14. Quero compartilhar esses textos porque tem muito cristão
cochilando ou dormindo espiritualmente. E hoje é tempo de despertarmos para que o Senhor possa nos preparar para um novo normal, que exigirá de nós algo muito diferente, em especial da Igreja de Jesus. Romanos 13, 11 a 14, Paulo escreve dizendo: fazei isso compreendendo o tempo, que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que no início, quando cremos. A noite já está avançada e o dia se aproxima. Deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos de modo decente, como quem vive de dia, não em orgias e bebedeiras, não em moralidade sexual e depravação, não em discórdias e invejas, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não fiqueis pensando em como atender aos desejos da carne. E Efésios 5, de 11 a 14. Paulo diz: e não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que eles fazem às escondidas, mas todas essas coisas, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois tudo que se manifesta é luz. Por isso se diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Romanos 13:11 diz: já é hora de despertares do sono. Efésios 5:14, desperta, tu que dormes. Alguns princípios para o novo normal, alguns princípios para a nova vida, que eu espero que nós incorporemos para que sejamos melhores espiritualmente. Semana passada eu falei, sermos envolvidos com a obra do Senhor, engajados, sem desistir. E hoje eu quero desafiar você a se despertar espiritualmente. Como é que está a tua vida espiritual? Como é que está a tua vida com Deus? Você está totalmente acordado? Você está lúcido, ciente do momento? Ou você tem dormido espiritualmente? Quero falar sobre isso e passar alguns princípios. Primeiro, para vivermos vidas despertas, vidas não marcadas pela sonolência ou sono espiritual, é preciso compreender o tempo em que vivemos. Paulo diz isso: fazei isso. E ele fala nos versículos anteriores, isso é o amor a Deus e ao próximo. Fazer isso compreendendo o tempo, que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que no início, quando cremos. Queridos, como no tempo dos crentes em Roma, nós precisamos estarmos discernindo, cientes do tempo que estamos vivendo. Por quê? Porque diz o texto, a nossa salvação está mais perto do que no início quando cremos. Ou seja, estamos mais próximos da volta do Senhor. Cada dia que passa, a volta de Jesus está mais próxima. Nós vivemos num tempo chamado pela Bíblia de últimos dias. Estamos vivendo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. O plano de redenção está nessa última fase. O dia se aproxima. Verso 12 diz: a noite já está avançada e o dia se aproxima. Ele fala aqui de luz e trevas. Ele está dizendo que o mal está avançando. As trevas estão ficando mais densas. Alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida que a noite já está avançada? Alguém tem dúvida de que o mal está avançando? Essa semana 2 pessoas me perguntaram: olha, você acha que a volta de Jesus está próxima? Você acha que Jesus vai voltar quando? Quanto tempo ainda esse mundo? E de fato há uma sensação nossa que os dias estão abreviados. Os dias estão abreviados. Mas a grande pergunta é: ele pode voltar a qualquer momento. A pergunta é se estamos preparados. Não durmamos como os demais, como diz Paulo, para que não sejamos surpreendidos. As trevas são densas, o mal avança. Mas a intensidade das trevas é um sinal de que o dia do Senhor vem chegando. As trevas avançam e o dia vai raiar. A volta de Cristo é representada como algo que trará plena luz. Tudo que antecede a volta de Jesus é marcado por trevas. Precisamos discernir o nosso tempo. Precisamos olhar, fazer a leitura da história e saber que é um tempo de priorizar aquilo que é espiritual, que é um tempo de nós focarmos o nosso coração, nossos olhos no céu.
compreender o tempo que estamos vivendo. Se nós não compreendermos, nós seremos tomados pela sonolência espiritual. Sonolência espiritual que vai se demonstrar de várias maneiras. Uma delas, a nossa mente vai ficar muito presa ao terreno e não ao celestial. Nós viveremos vidas mundanizadas, vidas apegadas ao ter e não ao ser. Nós viveremos uma vida que não prioriza a obra do Senhor. Nós precisamos compreender o tempo que nós estamos vivendo, tempos difíceis. Mas, em segundo lugar, é preciso também viver de maneira correta. Ele diz o texto, versículo 12, segunda parte B, deixemos de lado as obras das trevas, revistamos-nos das armas da luz. Queridos, tem cristão, tem gente vivendo no pecado, pecado não confessado, pecado que é rotineiro na sua vida. O texto está nos dizendo, queridos, que há obras para nós abandonarmos das trevas e há armas da luz para nós nos apegarmos, nos revestirmos dela. Em lugar de praticarmos as obras das trevas, devemos nos revestir das armas da luz, da santidade de Cristo, porque a vida do crente é um combate contra o pecado, os desejos da carne, as ciladas do diabo, as seduções mundanas. Verso 13 diz, vivamos de modo decente, como quem vive de dia. Isso é, caminhar em santidade, em retidão, justiça que procede da verdade. Verso 13, parte B diz, não em orgias, em bebedeiras, nem em moralidade sexual, depravação, não em discórdias e inveja. Queridos, é sinal de sono espiritual quando alguém que se diz um cristão está vivendo em pecado não confessado, está vivendo permanentemente no pecado. A Bíblia diz que aquele que conhece a Jesus não vive permanentemente no pecado. Como é que isso pode acontecer? Como alguém que já ouviu o Evangelho, que disse que um dia aceitou o Evangelho, pode viver na prática do pecado. Nós precisamos despertar, porque muitas vezes a nossa mente ficou cauterizada com o pecado. Paulo diz assim, olha, é hora de discernir o tempo está abreviado, o tempo é curto, e é hora de mudar de postura, porque o Senhor pode voltar a qualquer hora. É hora de abandonar as obras das trevas, é hora de se vestir da luz, de se revestir da luz, para agradar ao Senhor. Esse é o tempo. A Bíblia diz em Efésios 5:8, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois filhos da luz, andai como filhos da luz. Queridos, nós somos filhos da luz, devemos viver como os filhos da luz. Nossa busca diária, versículo 14 de Romanos 13 diz, deve ser se revestir de Jesus Cristo e não ficar pensando em como atender aos desejos da carne. Tenha as virtudes, as marcas da vida de Jesus na sua vida. Esse é um tempo que nós vivemos, preparando para o novo normal, que nós, além de discernirmos o tempo, precisamos viver de forma correta. Há pecados, há vícios a abandonar e há virtudes a serem incorporadas na nossa vida, ter as qualidades do Senhor Jesus. Precisamos nos revestir dele, uma transformação de dentro para fora, uma mudança moral e espiritual, é viver para Cristo e entender o que Paulo disse, que ele vivia, não mais ele, mas Cristo vivia no meio dele. Queridos, muitas vezes o normal tem sido viver uma vida cristã marcada por sono, por sonolência espiritual. No mínimo sonolência espiritual. Estamos aí caindo no sono. Esse tem sido normal, mas não pode ser normal para o cristão. O novo normal que Deus quer para nós é uma vida plenamente desperta. Não é hora de dormir. Temos que passar pelo despertamento espiritual. Na vida espiritual não há espaço para sono, porque quando há sono, é o sono da indiferença, o sono da falta de compromisso, o sono da cauterização do nosso pecado, o sono do mundanismo, o sono da falta de envolvimento, da falta de compromisso. Esse é o sono. O texto diz, já é hora de despertardes do sono. Esse sono, do descuido, do mundanismo. Por exemplo, o sono que é marcado
por um crer em Deus, mas viver como se Ele não existisse. De dizer que confia na provisão de Deus, mas ser apegado ao dinheiro. O sono que caracteriza aquele que afirma que o céu é a nossa casa, mas só investe na vida aqui na terra. É o sono que marca uma postura de ter começado a vida cristã com paixão, mas agora ver o cristianismo sem entusiasmo. O sono que faz com que nós digamos que seguimos a Jesus, mas vivemos uma vida praticamente idêntica à vida dos não cristãos. É um sono que caracteriza aquele que reconhece e sabe que Deus é santo, mas vive em pecado continuado. Este tem sido o normal de tantas que dizem ser cristãos. Mas como eu disse a você, eu tenho orado por um novo normal. Um novo normal marcado por santidade, por compromisso, por envolvimento com a obra do Senhor. Um novo normal que faça de Jesus o centro da nossa vida. Um novo normal em que nós desprezemos a sonolência, estejamos sempre despertos para as coisas celestiais, que nós sejamos melhores em todas as áreas, porque superamos a sonolência. É a sonolência que produz esse normal, mas é o despertamento espiritual que vai nos levar de outra maneira para um novo normal. A igreja evangélica moderna vive no sono, na negligência, na sua maioria. Nós estamos, às vezes, dormindo, presos às nossas responsabilidades. Mas nós, queridos, estamos esquecendo dos desafios do tempo que estamos vivendo. E estamos esquecendo que esse tempo exige uma postura correta. Muitas vezes estamos muito presos no aqui e agora. Mas o texto diz que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação, e a salvação tem 3 tempos, é a salvação no passado, no presente e no futuro. Ou seja, está falando dessa salvação final, volta de Cristo e glorificação. Está mais próxima do que no tempo de Paulo, no tempo dos reformadores, do que dos nossos pais. Ela está mais próxima do que no dia que nós nos convertemos. O dia se aproxima, a noite ficará mais intensa sim, mas nós precisamos compreender esse tempo e nós devemos ajustar a nossa conduta a este novo tempo. Nós já vamos cantar uma música que tem como título Jesus é o centro. E eu quero citar algumas frases dessa música, que diz: Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti, Jesus. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meu fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Que o meu coração, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá. Como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Que em meu coração Jesus seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. O desafio hoje, desse de despertar do sono, é de colocar Jesus no centro da sua vida. E se ele for o centro da sua vida, a sua vida será transformada. Como é que está seu estado espiritual hoje? Letárgico? Você tem andado de forma displicente? Ou você tem estado plenamente despertado? Clame a Deus por um despertamento na tua vida. Já é hora, já passou da hora de despertarmos do sono espiritual. A nossa salvação está mais próxima, os dias estão abreviados, os desafios novos são imensos. Nós precisamos nos preparar para isso. Paulo diz, e aqui eu termino, Efésios 5,14, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Que seja a nossa oração, que seja a nossa posição.
despertar, levantar e seremos iluminados pelo Senhor, que será o centro da nossa vida. Eu tenho orado por um novo normal, um novo crente para um novo normal, uma nova postura para um novo normal. Cristo no centro e a nossa vida completamente desperta para fazer a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos desperte e que Ele seja o centro da nossa vida e da vida da nossa igreja, para a sua glória. Amém. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, Jesus é o centro de todo meu ser. Jesus é o centro de todo meu ser. Início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, 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 mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta
acabamos de ouvir nessa pregação do pastor Elias, dentro dessa nova situação do novo normal, como que nós somos desafiados a despertar do nosso sono espiritual. Deixa que Deus agora esteja trabalhando esse tema na sua vida durante esta nova semana, para que você seja de fato despertado e Ele esteja dando para você um novo propósito, algo diferente na sua vida. Deixa que Deus fale ao seu coração através daquilo que nós acabamos de ouvir. Obrigado, pastor Elias, por nos trazer essa mensagem tão esclarecedora e tão desafiadora para nós. Queremos convidar a você que volte conosco na quinta-feira, a partir das 19h30. Ali é o nosso culto de oração no meio da semana e você é o nosso convidado. Você poderá estar conosco para orar, para cantar juntos naquela ocasião, e nós estaremos dando sequência junto com o pastor Manuel no seu estudo sobre as bem-aventuranças. Venha estar conosco, mande um convite do link para os seus amigos, para familiares, e não deixe de participar conosco na quinta-feira. Vamos terminar esse momento de culto cantando ao Senhor. Só plano teu, Senhor, deixará de se cumprir o que tua palavra diz a respeito de mim. Jamais irá cair. Toda a criação espera ver tua glória em nós brilhar. Nisso teu empenho, a minha vida. Nenhuma pedra vai clamar em meu lugar. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Em meu coração está escrito o seu nome. Seguir os teus passos é o desejo meu. E corresponder ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Prossigo vencendo como Ele venceu. Persigo o destino escrito pra mim. De herdar o seu reino andando em vitória e correspondendo ao chamado de Deus. Toda a criação espera ver tua glória em nós brilhar. No seu empenho, a minha vida. Nenhuma pedra vai clamar em meu lugar. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Em meu coração está escrito o seu nome. Seguir os teus passos é o desejo meu. E corresponder ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Prossigo vencendo como Ele venceu. Persigo o destino escrito pra mim. De herdar o seu reino andando em vitória e correspondendo ao chamado de Deus. Na minha fraqueza me fortaleci. Na tua presença, Senhor. Na tua palavra encontro poder pra ser mais do que vencedor. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Em meu coração está escrito o seu nome. Seguir os teus passos é um desejo meu. E corresponder ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Prossigo vencendo como Ele venceu. Persigo o destino escrito pra mim. De dar o seu reino andando em vitória e corresponder
Nesse mês de setembro, a Igreja Batista do Cambuí completa 90 anos de vida, 90 anos de história de pregação do Evangelho. E nós vamos celebrar essa data tão importante. Sábado, dia 5 de setembro, às 19h30, domingo, às 9 horas da manhã e às 19 horas, serão as nossas celebrações. O tema deste ano é Eu Amo Minha Igreja. Não só nesse final de semana, mas também durante todo o mês de setembro, vamos aprender como podemos demonstrar amor a essa querida igreja. Portanto, reserve essa data. Sábado, 5 de setembro, 19h30, domingo, dia 6 de setembro, às 9h19, para juntos celebrarmos os 90 anos da nossa querida igreja.